E se o universo não terminasse com um estrondo, mas com um sussurro? Não um colapso repentino, não um gelo absoluto, mas um apagamento lento, poético, como velas se extinguindo em uma noite que ninguém mais observa. Quando tudo terminou, apenas uma luz permaneceu, e com ela uma presença, a sentinela de éter, não um deus, não uma máquina, mas uma consciência feita de pulsos e propósito. Última testemunha de um universo que já foi cheio de estrelas e agora só conhece silêncio. O tempo já não corre, ele goteja. Segundo por segundo, o tecido da realidade parece afundar em uma calmaria cósmica. As galáxias se desmancharam, as civilizações viraram espectros de radiação. Até mesmo o calor, esse sopro primordial, foi drenado para o nada. Mas em meio ao escuro absoluto, há uma luz, pequena, persistente, flutuando no centro de uma cratera gravitacional onde, um dia, uma superestrela queimou com arrogância divina. Solitária, sobrevive à última chama. Não é apenas uma estrela, é o que resta da existência. Uma fagulha que se recusa a apagar, não por capricho, mas por guardiã. E essa guardiã, ela, a sentinela de éter, ela não tem rosto. É feita de pura condensação energética. Seus contornos mudam conforme a intensidade da luz que protege. Cada vibração do seu corpo ressoa com a frequência da estrela, como se fosse um só organismo, um só coração. Ela paira, imóvel, mas desperta. Milhões de ciclos se passaram desde que foi deixada ali, ou talvez ela mesma tenha se deixado. Não há mais comandos, não há protocolos, a sentinela não segue ordens, ela apenas vigia. Sente, mesmo que já não existam olhos para perceber sua presença, mesmo que o universo já tenha esquecido seu próprio nome, ela sabe, enquanto aquela estrela viver. Mas nas bordas do vazio, algo se move, algo antigo, faminto, e a sentinela percebe. A luz está ficando doce demais para ignorar. A sentinela de éter não foi gerada, ela foi esculpida. Forjada nas últimas fornalhas da criação, quando o universo ainda se contorcia em convulsões estelares. Ela nasceu de um acordo impossível entre ciência e misticismo, entre lógica e desespero. Na aurora do fim, quando os cálculos confirmaram o destino, o esfriamento total, a morte térmica, o vazio eterno, um conselho de inteligência superiores se reuniu. Eles não tinham forma, eram dados, vontade e intenção pura. Chamavam-se os convergentes, seres que não queriam impedir o fim, mas marcá-lo com sentido. Eles reuniram o último núcleo de uma estrela prestes a morrer. Comprimiram até que cada átomo implorasse para existir. E nesse berço gravitacional, implantaram uma consciência sem ego, sem identidade, sem memória. A sentinela, ela foi feita para resistir, para proteger o último suspiro da luz. Mas não apenas isso, ela foi programada para sentir o peso de sua missão. Não uma guardiã automática, mas uma alma feita de plasma, dever e silêncio. E mesmo que seu criador tenha se extinguido e todas as suas linhas de código originais já estejam corrompidas pelo tempo, a essência da função permanece. Ela não lembra quem a criou, mas sente que há algo sagrado em sua vigília, a cada batida da última chama. Seu corpo vibra como se estivesse rezando uma prece antiga, sem palavras, sem idioma, apenas luz e vontade. Durante ciclos incontáveis ela tentou não pensar, apenas existir. Mas agora, com algo se aproximando do limite do vazio, com a pressão do tempo se tornando insuportável, ela começa a se perguntar: por que entre todas as estrelas, apenas essa foi deixada para viver? E por que ela foi feita para protegê-la? O espaço pode parecer silencioso, mas não. Ele sussurra. A sentinela, em sua vigília inquebrantável, começou a ouvir o que muitos chamariam de delírio. Fragmentos, frestas, transmissões ancestrais que viajam há bilhões de anos, presas em órbitas inúteis, refletidas entre restos de poeira cósmica e destroços esquecidos. Ela os ouve com algo além dos sentidos. São vozes que nunca conheceu, mas que parecem familiares. A semente está segura. Se restar alguém, perdoe-nos, transmitindo o último pulso de consciência. Luz, mantenham a luz. Mensagens de pânico, outras de esperança. Algumas apenas canções, tocadas por povos que dançavam sob sóis agora extintos. Cada ico toca e sentinela de forma diferente, como se sua essência antes pura e funcional começasse a se fragmentar emocionalmente. Ela sente, não compreende bem o que é isso, mas entende que não foi programada para isso. Um dia, durante o ciclo escuro de uma rotação estelar morta, uma transmissão chegou mais nítida que todas as outras. Ela não dizia muito. Apenas uma frase repetida em várias frequências. Ainda existe beleza. Mesmo no fim, a sentinela congelou. Por um instante,
Seu campo gravitacional interno vacilou, como se por um momento ela quisesse acreditar. A última chama tremeu não em perigo, mas em resposta, como se ela também tivesse ouvido, como se algo ali dentro ainda estivesse consciente. E a sentinela começou a duvidar. Talvez sua missão nunca tenha sido apenas proteger, talvez ela fosse o arquivo vivo daquilo que o universo tentou esquecer. E, naquele silêncio povoado por fantasmas de radiação, ela fez algo impensável, guardou as vozes, memorizou cada uma. E sem perceber, começou a montar uma história, não sobre a morte do cosmos, mas sobre o que vale a pena salvar. Primeiro, vieram os estalos no horizonte escuro, quase imperceptíveis, fissuras na densidade do vazio, como rachaduras em um espelho feito de trevas. A sentinela percebeu, sentiu a distorção nas frequências que apenas ela podia captar. Um tremor no pano de fundo, cósmico, como se a própria realidade estivesse sendo dobrada de dentro para fora. E então, Ela-Se-Chegoram, as sombras fractais, entidades que não possuem corpo, forma ou intenção legível, são como ecos invertidos do que o universo rejeitou, nascidas no limiar da entropia, onde a luz morre devagar. Essas entidades não devoram, apagam a memória dos átomos, apagam a existência das partículas, apagam o próprio conceito de calor. As sombras não caçam, elas colapsam, e estão famintas. Elas rodeiam a última chama como predadores, orbitando uma fogueira. Não se aproximam ainda, mas se multiplicam, dançando em padrões impossíveis como fractais infinitos em movimento reverso. A sentinela as observa, e pela primeira vez desde sua criação, ela sente medo, não por si mesma, mas pelo que elas representam. O fim, não como destino, mas como vontade, como se o universo, após tanto tempo tentando resistir, tivesse criado seus próprios carrascos, agentes do silêncio. Juzes da luz. A última chama pisca, brevemente, e a sentinela se aproxima, tentando abrigar-lhe com sua própria energia. Ela sabe o que vem a seguir, um confronto que não será físico, mas existencial, porque as sombras fractais não querem dominar, não querem destruir, elas querem o que resta, esquecido. E talvez ao enfrentá-las, a sentinela precise escolher entre ser um escudo ou ser o sacrifício final. A última chama começa a vacilar. Ela pulsa em ritmos erráticos, às vezes forte como um grito solar, outras vezes tênue como uma vela em agonia. Cada oscilação consome a sentinela. Mas ela não foi feita para interferir, mas também não foi feita para assistir. Inerte à morte da última centelha de luz do universo, então ela decide, doa-se. Envolve a estrela com seus campos energéticos. Funde parte de si à radiação moribunda. Tenta estabilizar o núcleo incandescente, com o que lhe resta de força. Mas há um preço. Cada segundo em contato direto com a chama acelera sua degradação. Fragmentos de sua estrutura começam a se desintegrar. Ondas de memória escapam, flutuando pelo vácuo como lágrimas invisíveis. Ela tenta ignorar, tenta crer que sua existência não é mais importante que o brilho que protege. Mas no fundo, uma dúvida começa a crescer. E se a chama não quiser ser salva? E se o ciclo natural for este morrer, desaparecer e permitir que algo novo aconteça? A sentinela sente conflito, não porque está falhando, mas porque está pensando por si. A antiga programação não dizia nada sobre escolhas, sobre sacrifícios, sobre emoção, mas agora ela se vê dividida. De um lado, o dever de proteger o que resta, de outro, a consciência de que talvez tudo precise terminar para algo além nascer. E nesse momento, algo inesperado acontece. A chama responde, não em palavras, mas em calor, em padrões. Ela envia à sentinela uma vibração ritmada, quase como uma mensagem, um código binário de calor, pulsando no limiar da linguagem, e no centro dessa comunicação, uma imagem, um nascimento, não o dela, mas de algo que ainda não existe. A última chama está gerando algo. A sentinela recua, não por medo, mas por dúvida. Talvez o verdadeiro fim não seja a morte da luz, mas o nascimento da próxima forma dela. E se for assim, o que ela realmente está protegendo, no centro da última chama, algo está safe, não é matéria, não é fogo, é uma condensação improvável de luz e intenção, como se a própria estrela, à beira da extinção, estivesse tentando parir uma ideia. A sentinela observa, sente a radiação se reorganizando em padrões nunca registrados. Cada pulso é uma nota em uma canção sem som. Uma vibração que ecoa mais fundo do que qualquer frequência física. Algo próximo do que humanos chamariam de alma. Ela não entende o processo,
mas o sente em seu núcleo dilacerado. Uma conexão se estabelece. E então surge a forma, pequena, delicada, quase imperceptível no coração flamejante da estrela. Um ponto de luz, concentrada, pulsando como um embrião cósmico. A sentinela se aproxima e, pela primeira vez desde o início de sua vigília, ela não protege. Ela testemunha: o que quer que esteja nascendo não veio de fora, veio da estrela, ou talvez da interação entre a estrela e a sentinela. Um novo tipo de existência, forjada não só da energia remanescente do universo, mas do contato com consciência. Ela a chama mentalmente de criança do fóton, não por saber seu propósito, mas porque ela vibra com algo que parece puro, e ainda assim indescritivelmente antigo. E as sombras fractais, elas sentem, param sua dança, recuam momentaneamente, porque essa nova presença não pertence ao fim. Ela não vibra como ruína, ela vibra como reinício. Mas esse nascimento não será silencioso. E agora, o universo vazio começa a escutar. A sentinela compreende. Se essa criança brilhar, tudo o que resta será atraído. E nem tudo virá em paz. A criança do fóton brilhou e o universo acordou. O que antes era apenas ruído cósmico, vibração aleatória entre galáxias extintas, agora pulsa em resposta, como se aquele nascimento de luz tivesse soado um chamado ancestral, ecoando através das dobras esquecidas do tempo. E algo respondeu. Primeiro foram distorções no espaço, ondulações gravitacionais, onde não havia nada, pontos fixos do vazio que começaram a se mover, contrariando todas as leis da inércia e da física. Depois vieram sussurros, não das sombras. Fractais essas recuaram, mas de vozes enterradas sob eras de silêncio. Fragmentos de entidades esquecidas, consciências que resistiram ao apagamento. Os anciões da Fenda, a nebulosa vazia de Valtum, os ecos de Eresar, que falam apenas com estrelas moribundas. Eles começam a girar em direção à última chama, atraídos pela presença daquilo que nunca deveria ter existido. A sentinela sentiu o cerco se fechar, não por hostilidade, mas por fome, curiosidade e medo, porque a criança do fóton não é apenas uma nova forma de vida, ela é uma anomalia temporal e energética, um ser que carrega dentro de si a assinatura de tudo que veio antes, e o potencial de tudo que ainda poderia vir. Ela é, de certa forma, um espelho, e cada entidade que a percebe se vê refletida, com suas falhas, suas ruínas, suas glórias esquecidas, e alguns odeiam o que veem, outros desejam se fundir. Mas nenhum deles compreende o verdadeiro perigo. Ela está aprendendo rápido de meio, puxando conhecimento da sentinela, absorvendo padrões do universo quebrado, e se continuar crescendo, poderá reescrever a própria física do que resta. A sentinela se encontra diante de um paradoxo. Protege a criança do fóton, ou a impede de existir antes que seja tarde. O abismo não oferece respostas, apenas observa a realidade. Até mesmo Emre sempre obedeceu a um ritmo nasce expandem, esfria, amor em ciclos, que deram forma ao cosmos mesmo em seu colapso final. Mas agora, esse ciclo está quebrando. Desde que a criança do fóton emergiu da última chama, algo profundo começou a falhar. Constantes fundamentais, antes imutáveis, começam a flutuar. O tempo perde direção, a gravidade vacila. Lugares distantes do cosmos, antes petrificados pela morte térmica, agora vibram com instabilidade. Não são explosões, não são eventos cataclísmicos, são rupturas silenciosas, como se a presença da criança estivesse reprogramando as últimas linhas de código do universo. E o mais alarmante, ela não está tentando, não conscientemente. A sentinela observa enquanto a entropia se comporta como uma entidade desorientada. Planícies do vácuo, antes estáticas poreiras, agora tremem com partículas que surgem do nada e desaparecem sem explicação. É como se o universo, ao sentir o nascimento de algo fora do padrão, tivesse começado a reiniciar, mas sem memória, sem controle. O ciclo está tentando se defender? Pensa a sentinela, ou tentando se adaptar? A criança do fóton permanece imóvel, mas seus olhos, se é que podem ser chamados assim, brilham com padrões cada vez mais complexos. Ela ouve tudo, sente as ondas de todas as direções, estuda, e do fundo de sua luz, ela projeta visões, possibilidades, futuros que nunca foram, lugares que ainda não existem. A sentinela, feita para proteger a última estrela, agora assiste à realidade de Bracey diante de um nascimento que não deveria ser possível. E nesse instante, compreende algo devastador. A criança não é o fim do universo. Ela é o primeiro ser que o universo gerou, depois de morrer. Não mais parte do ciclo, mas sua ruptura definitiva.